Boa noite, boa noite, boa noite. A paz seja a todos. A paz seja aos nossos irmãos que estão na Paraíba, que estão em Pernambuco. A paz seja aos meus irmãos que estão em São Paulo, em Itapecerica da Serra. A paz seja aos meus irmãos que moram aqui em Blumenau, Santa Catarina. A paz seja a todos meus irmãos que estão por todo o Brasil, espalhados aí por mundo afora. A paz seja aos missionários, aos pastores, por aqueles que estão nesse momento de tribulação mundial, que estão aí sofrendo, chorando pelas almas. Esse é o papel do pastor. Esse é o papel do verdadeiro pastor. O papel do verdadeiro pastor não é somente abrir igrejas. O papel do verdadeiro pastor não é somente extrair ofertas e dízimos dos irmãos. O papel do verdadeiro pastor é estar ali pronto no momento de aflição da igreja. É estar ali pronto com a igreja aberta. É estar ali pronto de joelho dobrado. É estar ali pronto para clamar, para interceder pelo povo. A Bíblia diz que Deus, quando instituiu o sacerdócio, que foi através de Moisés e de seu irmão Arão, Deus ali escolheu para si um povo para lhe servir de maneira diferente dos demais. Aqueles ali eram os filhos de Levi, que eram os sacerdotes. Eram também conhecidos como levitas, eram pessoas que foram escolhidas para ornamentar a casa de Deus, para carregar a casa de Deus, foram escolhidos ali para louvar o nome do Senhor, foram escolhidos para prestar sacrifício de louvor ao Senhor, foram escolhidos para prestar oração pelo povo, foram escolhidos como sacerdotes e sumos sacerdotes. E esses sumos sacerdotes, eles eram encarregados de oferecer dons de sacrifício para o povo, pelo povo, de interceder pelo povo a Deus. O sacerdote, ele era a ponte entre o homem e Deus, não entre Deus e o homem, mas entre o homem e Deus. Por que essa ponte? A Bíblia diz que havia um grande abismo entre Deus e o homem, abismo que foi criado pelo pecado, pela desobediência do homem, ainda no Jardim do Éden, cumprindo assim a palavra que diz que todos pecaram e foram arrancados, tirados, destituídos, por isso carecem da graça, da misericórdia de Deus. E é por isso que estamos aqui nessa noite, é por isso que estamos aqui nesse momento. Eu não sei, na realidade, em que momento você está ouvindo essa filmagem, em que momento você está ouvindo esse momento de adoração nosso aqui. Louvado seja Jesus. Não sei em que momento, se de manhã, se de tarde ou de noite, mas o importante é que no momento, na hora que você estiver ouvindo, com certeza Deus vai estar ali também com a sua mão estendida te abençoando. Nosso intuito aqui é prestar justamente esse trabalho espiritual, esse trabalho sacerdócio, o trabalho de sacerdote pelo povo, prestando dons de sacrifício, orando, intercedendo pelo povo. Sabemos que devido à determinação aí do governo, muitos estabelecimentos foram fechados, lojas foram fechadas, até igrejas foram obrigadas a fechar. Alguns pastores ainda relutam, permanecem com as suas igrejas abertas, permanecem ali dentro orando, intercedendo, buscando a Deus. E o meu trabalho aqui é prestar um trabalho voluntário, para aqueles que estão em casa. Para aquelas pessoas de mais idade que não podem sair da rua, que não podem frequentar mercado, que não podem nem ir para a farmácia, que estão impedidos até mesmo de ir para os hospitais, que estão impedidos até mesmo de ir para os postos de saúde, para que não sejam, vamos dizer assim, para que não sejam contaminados. E se tiver contaminado, não contaminar outras pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para prestar esse trabalho voluntário, Eu queria já começar fazendo oração com você. Amém, irmãos? Antes da gente abrir a Bíblia, antes da gente louvar o hino, antes da gente fazer qualquer outra coisa, vamos começar com a oração. Fecha os teus olhos nesse momento, aí onde você está, na tua cama, na tua casa. Fecha os teus olhos aí onde você está. Bota a mão sobre o coração, em nome de Jesus. E eu vou estar intercedendo, eu vou estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, em nome de Jesus. Jesus amado, maravilhoso, tremendo, santo, eterno, verdadeiro, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com uma ferramenta em tuas mãos, Senhor, e eu te peço que através de minha vida, outras vidas venham ser abençoadas. Te peço, Senhor da glória, em nome de Jesus, que a tua palavra ministrada nesse lugar sirva, Senhor da glória, de alimento, Senhor, de crescimento para aqueles que me ouvem. Pai amado, nesse momento tão tribuloso, Senhor, em que o mundo inteiro vive, Senhor da glória, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor da glória, em nome de Jesus, venha poupar, Senhor, a tua igreja, venha poupar o teu povo.
assim como na oração do Monte das Oliveiras, onde disseste: não peço pelo mundo, mas peço por aqueles que tu me deste, porque são meus, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Assim também, Pai amado, eu clamo pela tua igreja, por aqueles que são teus, Senhor. Pai amado, protege, guarda e livra, Senhor. Te peço por aquela mãe, Pai amado, que chora. Pai amado, te peço, Senhor da glória, por aquele filho que chora, Senhor. Te peço por aquele marido que chora, por aquela esposa que chora, por aqueles, Senhor, que estão sofrendo neste momento, Senhor, devido, Pai amado, ao coronavírus, devido a essa enfermidade que está devastando o mundo. Em nome de Jesus de Nazaré, se cumpra na vida do teu povo a tua palavra que diz que sobre a tua palavra, que sobre o Senhor a tua igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja. Pai amado, que esse vírus aí, Senhor, que está aí espalhado no mundo, não prevaleça contra a tua igreja, que a tua igreja permaneça de pé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Eu quero já começar, irmãos, antes de nós abrirmos a Bíblia, antes de lermos qualquer coisa aqui da Bíblia, eu queria começar falando justamente dela, né? Conhecida como o livro de capa preta, é a Bíblia Sagrada, pode até ser um nome estranho, um nome estrondoso, mas é a Bíblia Sagrada, ela é conhecida como o livro de capa preta. Sabemos que ela tem várias cores, às vezes até capas desenhadas, com fotos e coisas dessa natureza, tem verde, amarelo, vermelho, mas ela é conhecida desta forma, o livro de capa preta. É um livro muito importante, irmão, para o ser humano. Eu acredito que se você parar para pensar neste momento, quem foi que disse para você que esse livro de capa preta, que há muitos guardam na estante, outros deixam aberto ali na sala, no Salmo 91, quem foi que disse para você, ou para aquela pessoa, que este livro era sagrado? Quem foi que disse para você, ou quem disse para aquela pessoa que este livro aqui, nele continha a palavra de Deus? Quem disse para você que cada livro de Gênesis, Apocalipse, todos os 66 livros, quem disse para você que ele é sagrado? Veja, irmão, que é uma coisa tão impressionante que não precisa ninguém dizer isso para você. Não precisa ninguém tentar colocar isso na tua cabeça. Quando nos entendemos de gente, quando chegamos numa determinada estatura, num determinado grau de intelecto, já entendemos que esse livro não é qualquer livro. Já entendemos que o que tem nele escrito não são simplesmente palavras. Já entendemos que as profecias que estão escritas neste livro se cumpriram no passado, se cumprem hoje e se cumprirão amanhã. E como está escrito nele mesmo, é mais fácil passar os céus e a terra do que se passar uma vírgula desta palavra. É um livro tão importante, irmãos, é um livro tão importante e é um livro tão misterioso nele mesmo, é um livro tão poderoso nele mesmo, que sempre foi, desde a sua existência, o livro mais lido no mundo. Sempre foi o livro mais publicado no mundo. E daqui a algumas semanas ainda haverá mais de 6 bilhões de Bíblia a mais de seres humanos na Terra. Olha só, uma coisa maravilhosa. Todo ano esse livro é best-seller. Todo ano ele é o livro mais vendido do mundo. É a Bíblia Sagrada. Embora alguns concordem com o que nele está escrito, embora outros não concordem, embora alguns tentem viver pelo que nele está escrito, embora outros procurem viver de outra maneira, mesmo assim, a Bíblia ainda é, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, o livro mais publicado, o livro mais vendido, e eu acredito que é o único livro que ele já foi traduzido em todos os idiomas que existem hoje. O livro, a Bíblia, já foi traduzida. E graças a Deus por isso. Quero dizer também que em uma feira que houve aí no passado, a Bíblia, foi encontrada uma Bíblia do tamanho de uma caixa de fósforo. E nesse livrinho do tamanho da caixa de fósforo havia a Bíblia ali de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia ela recebeu ali o título do menor livro do mundo. Nessa mesma feira também foi encontrada uma Bíblia feita de tábua, e ela tinha mais ou menos 1,20 m de altura e media mais ou menos 80 centímetros de largura, e ela toda aberta, todas as suas folhas dava alguns quilômetros. A Bíblia, por esse motivo, também recebeu o título de maior livro do mundo. Já imaginou, irmão? O livro mais vendido, o livro mais publicado, o livro mais traduzido, o menor livro do mundo, o maior livro do mundo. E para sua surpresa, a Bíblia também é o livro mais barato do mundo. Você sabia que hoje você pode encontrar uma Bíblia por R$1?
Saber que hoje você pode encontrar na sua cidade, dentro de hospitais, dentro de escolas, dentro de presídios, a Bíblia sendo doada gratuitamente. É o livro mais vendido no mundo e também é o livro mais barato do mundo. Quando Martinho Lutero, irmão, ele fugiu da Igreja Católica e foi abraçado ali pelo Império e ficou ali escondido durante muitos anos. Naquele período em que Martinho Lutero ele ficou escondido, ele pegou e traduziu a Bíblia. Traduziu a Bíblia, que acredito que estava no grego, e ele foi ali, traduziu do grego para a sua língua, para a língua alemã, e traduziu também em outro idioma também. E quando ele concluiu a tradução da Bíblia, que durou muitos anos, pois ele fazia aquilo à mão, na caneta, não havia máquina de escrever, não havia computador, nem nada dessa natureza. Quando ele terminou, né, e aquele exemplar ali, vamos dizer assim, começou a ser distribuído, aquele original, depois de muitos anos, aquele original ele foi leiloado, irmão. Foi leiloado aquele original ali. E aquele original na época, ele foi arrematado por acredito que hoje mais de 500 milhões de dólares na época. Hoje a Bíblia ela é considerada o livro mais caro já vendido no mundo, porque nenhum livro do mundo conseguiu ser vendido pelo mesmo preço que essa Bíblia traduzida por Martinho Lutero, ela foi vendida. Então é o livro mais traduzido no mundo, é o livro mais publicado no mundo, é o livro menor do mundo, é o maior livro do mundo, é o livro mais barato do mundo, também é o livro mais caro do mundo. Se eu pego a Bíblia e coloco embaixo de todos os livros, ela é a raiz de toda a sabedoria. E se eu pego a Bíblia e coloco em cima da pilha de livro, a Bíblia é a cabeça de toda a sabedoria. E se eu pego a Bíblia e coloco no meio dos livros, ela é o coração e a essência de toda a sabedoria. De modo que a Bíblia ela não perde a sua essência. Ela foi, ela é e sempre será a palavra de Deus. Ela foi, ela é e sempre será a palavra de Deus. A Bíblia é dividida em duas partes, irmão: Velho Testamento e Novo Testamento. Sabemos que um testamento só tem validade quando a pessoa que é beneficiária ou beneficiada por aquele testamento, ele tem consciência do que naquele documento está escrito. Não é o simples fato de ter um testamento, não é o simples fato do testador morrer, mas também o fato do beneficiado saber que existe o testamento e o que tem escrito nele, saber quais os seus direitos. A Bíblia ela é justamente dividida nessas duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento, né? Hoje nós vamos começar lendo aqui no livro de Gênesis. Vamos começar lendo no livro de Gênesis, vamos entender um pouquinho aqui sobre o livro de Gênesis. Vamos ver quais são as promessas que estão aqui contidas no livro de Gênesis. Quais são as promessas que nos dá direito do Velho Testamento. Sabemos que o Velho Testamento, irmão, não só nos condena como ser humano, porque o Velho Testamento vai tratar da lei. A lei mostra o nosso pecado, e se mostra o nosso pecado, automaticamente também mostra a nossa condenação. Mas o Velho Testamento não só mostra o pecado, o Velho Testamento não só mostra a condenação, o Velho Testamento também mostra nossos direitos dentro da lei, nossos direitos dentro do Velho Testamento, mostra promessas futuras para a nossa vida. Tudo isso que vemos hoje, irmão, tudo isso que vemos hoje, tenho certeza que no Velho Testamento também tem promessas sobre as coisas que vemos hoje acontecendo no mundo, não é isso? Então, se você tem Bíblia, quero convidar você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 em diante, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. Chamou Deus o firmamento de céu.
E houve tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus: junte-se as águas que estão debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Amém, irmão? Do capítulo 1 ao capítulo 2, até justamente o versículo 3 do capítulo 2, vai falar sobre a criação de todas as coisas. Vai falar da criação dos animais, das aves, das águas, dos peixes, da erva, das árvores, dos frutos e etc. Os irmãos já tem mais ou menos uma noção sobre o que vai tratar esta parte. Eu queria me deter um pouquinho na parte que lemos, que fala do princípio da criação de Deus. Muitas pessoas falam sobre a criação dizendo que Deus criou duas vezes, que no capítulo 1 Deus criou, no capítulo 2 Deus criou e tarará, tarará. Bom, irmãos, a Bíblia está contando a história de como Deus criou. A Bíblia está contando a etapa da criação, como Deus criou, de onde Deus começou, como Deus começou a fazer as coisas. Diz aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era vazia, era sem forma, era distorcida. E havia trevas, escuridão sobre a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus cria a terra, Deus pega ali, cria o ambiente onde se iria iniciar a criação de todas as outras coisas, não é isso? Nesse momento aí, o Espírito de Deus, ele pairava, ele passeava sobre a face das águas que estava ali sobre a terra. Eu acredito na minha fé que ele já procurava o lugar ali para repousar, o lugar para habitar, o lugar para ficar. Louvado seja o nome de Jesus. Quero me deter simplesmente no fato de a terra estar sem forma e vazia. Quero me deter simplesmente no fato da terra estar envolvida por aquele mar imenso. Não haver terra seca, não haver lugar seco, não haver vida animal, não haver vida vegetal, não haver luz, não haver nada. Então Deus vai criando o ambiente, Deus vai dando forma à terra que era sem forma e vazia. Deus vai dando forma a ela, Deus vai dando luz para ela, Deus vai separando as águas, tirando as águas, fazendo com que apareça a porção seca e dando a forma à terra que hoje conhecemos. Alguns dizem que ela é chata, outros dizem que é quadrada, outros dizem que é redonda, mas independente da sua forma, Deus deu a forma a ela, de acordo com a sua vontade. Deus deu a forma a ela. Aonde havia caos, aonde não havia vida, aonde havia morte, aonde havia trevas, Deus deu forma. Deus tornou propício a vida. Deus criou o ambiente para que a vida existisse, para que a vida evoluísse, para que a vida acontecesse. Deus criou o ambiente quando havia trevas. Deus criou o ambiente quando só havia mar. Deus criou o ambiente quando a terra era sem forma, quando a terra era vazia. Deus começou a sua criação dizendo que haja luz e houve luz, dizendo que haja separação entre as águas. A água que estava em cima, Deus chamou de céu. A água que ficou aqui embaixo, Deus chamou de mar. E Deus mandou o mar se abrir e aparecer a porção seca. Deus chamou essa porção seca de terra. E quando houve um lugar firme para que Deus colocasse ali o homem para habitar, para morar, então Deus começa agora a criar um ambiente para que o homem viva sobre ele. E Deus disse: haja a erva sobre a terra, haja a árvore com fruto e a semente esteja sobre ela. E Deus disse: haja os répteis e animais, e haja vida no mar, os peixes e as aves marinhas, e haja as grandes feras do campo. E assim Deus criou um lugar propício para o homem, a coroa de toda a sua criação. E quando Deus havia criado todas as coisas, no sexto dia, Deus pega e cria o homem do pó e do barro. Deus forma ali o homem, sopra em suas narinas e faz o homem ali alma vivente, sua imagem conforme a sua semelhança. Irmãos, estamos vivendo um período tão difícil para a humanidade inteira. Estamos vivendo um período tão tribuloso para toda a humanidade. Exatamente hoje
Acredito que mais de 400 pessoas já morreram lá na Itália por causa desse coronavírus. E todo dia ou todo instante morrem pessoas no mundo inteiro. Olhando para a realidade do mundo hoje, olhando para a realidade do mundo, da terra hoje, eu vejo uma terra sem forma e vazia. Eu vejo uma terra sim, cheia de corrupção, cheia de pecado. Eu vejo uma terra cheia de morte, uma terra cheia de treva. Eu vejo uma terra sem forma e vazia. Mas eu olho para o céu, irmão, eu olho para o céu e eu vejo que lá no céu existe um Deus que ele pega a terra sem forma e vazia e ele diz: haja vida. Eu olho para o céu e eu vejo um Deus que ele pega um ambiente inóspito, pega um ambiente de trevas, um ambiente de morte, um ambiente escuro, e Deus cria ali o ambiente, Deus transforma ali o ambiente para que haja vida, para que haja luz, para que haja alimento, para que o homem viva naquele ambiente, para que o homem esteja lá. Esse mesmo Deus lá do passado, a Bíblia diz que quando o ser humano pecou, Caim matou Abel, e o ser humano foi se enchendo de ódio, se enchendo de angústia, se enchendo de inveja, se enchendo de pecado. Deus manda o dilúvio, mata todo o ser humano, e Deus pega, tira do meio ali somente Noé, não é isso? Somente Noé e a sua família, e os animais de pares. Deus manda Noé fazer a arca, coloca Noé ali na arca, chove durante 40 dias, Noé passa 120 dias ali dentro da arca. Quando Noé desce daquela arca, irmãos, eu olho novamente para aquela cena, para aquele momento em que Noé estava antes dele descer da arca. E eu vejo novamente uma terra sem forma e vazia. Eu vejo novamente uma terra coberta pelas águas. Eu vejo novamente uma terra coberta pela morte, uma terra sem vida. Quando as águas baixam, que Noé sai de dentro daquela arca, eu vejo novamente um ambiente propício para a criação, um ambiente propício para a vida do ser humano. A Bíblia ela deixa bem clara que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que tudo que Deus faz é para proporcionar o bem para aqueles que amam e temem a Deus. E em meio, irmãos, a essa tribulação em que o mundo vive hoje, vou lhe dar um conselho pela Bíblia Sagrada: creia em Deus, que Ele ainda é o mesmo. Vou lhe dar um conselho pela Bíblia Sagrada, ao Deus que pegou a terra sem forma e vazia e criou o ambiente para que o homem vivesse nela. Um Deus que pegou uma terra sem forma e vazia e colocou Noé para viver nela. É o mesmo Deus que pode pegar esta terra hoje sem forma e vazia e deixar propício novamente para que o ser humano viva sobre ela. Tenham plena certeza, irmão, plena certeza que essa tempestade vai passar, como diz o hino. Ela não veio para ficar. Essa tempestade vai passar e aqueles que estão em Cristo vão estar de pé. Esse mesmo cenário que estamos vendo hoje aconteceu, irmão, lá no Egito. Esse mesmo cenário. Houve aquela praga de piolhos. O povo do Egito estava podre de piolho, mas não havia uma lêndia na cabeça do povo de Israel. E eu quero ainda frisar o seguinte, que o povo do Egito era careca, eles tinham o hábito de raspar a cabeça, tanto homens como mulheres, eles tinham esse hábito. E o povo de Israel era cabeludo, tinha um hábito contrário, o hábito de deixar o cabelo crescer, o hábito de deixar a barba crescer. E a Bíblia deixa bem claro que havia piolhos sobre todo o Egito, menos sobre Israel. Quando veio a praga dos sapos, havia sapos em todo o Egito, menos na casa do povo de Deus. Quando Deus mandou trevas sobre a terra, havia trevas sobre todo o Egito, mas na casa do povo de Deus havia luz. E quando o destruidor passou sobre todo o Egito, matando todos os primogênitos, a Bíblia diz que na casa do povo de Deus havia marca do sangue dos umbrais das portas. E quando o destruidor passava e via aquelas marcas, ele passava por cima. É o que deu origem ao nome Páscoa. Ele passava por cima, poupando assim a casa do povo de Deus. No Egito morreram todos os primogênitos. Na casa do povo de Deus havia vida. Então, irmãos, eu quero profetizar sobre a tua vida, que haja o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, que haja a marca do Cordeiro sobre a tua vida.
O destruidor está passando aí pelo mundo, irmão. Está passando aí pelo mundo, levando muitas vidas, tanto de cristãos como de não cristãos, tanto de brasileiros como não brasileiros, levando vida de negros, levando vida de brancos, levando vida de ricos, levando vida de pobres, levando vida de homens, levando vida de mulheres. A morte não escolhe idade, não escolhe patamar financeiro. A morte não quer saber quem sabe mais ou quem sabe menos. Ela vem com a sua onda devastadora e sai levando todo mundo, irmãos. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que o destruidor vai passar por cima. A Páscoa de Deus vai acontecer na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E vai haver vida sobre a tua casa. Vai haver vida dentro das tuas portas. Vai haver vida dentro do teu quarto. Vai haver vida na tua cozinha. Vai haver vida na tua sala. Vai haver vida entre os teus parentes. Vai haver vida entre teus amigos. Vai haver vida no teu ambiente de trabalho. Se a terra está sem fome e vazia para você hoje, o Deus que mudou no passado a situação é o Deus que muda hoje. E eu creio nesse Deus, irmãos. Eu creio nesse Deus. Fizemos aqui a leitura da palavra. Na nossa próxima transmissão, vamos escolher um outro texto, vamos falar sobre um outro assunto, mas vamos continuar, irmãos, intercedendo aqui. Vamos continuar junto com você, fazendo esses cultos. Eu me lembro que assim que eu aceitei Jesus, que comecei minha caminhada, e havia aqueles irmãos que não caminhavam muito, não gostavam muito de ir para a igreja. E o pastor sempre pregava, dizia o seguinte, que não se pode ser crente em casa. Pronto. Hoje se faz necessário ser crente em casa. Crente, irmão, ele não só é feito dentro da igreja, não. Crente não é feito somente dentro da igreja. Crente, ele tem que ser crente na igreja, crente na rua, crente no ambiente de trabalho e principalmente crente dentro da sua residência, crente dentro da sua casa. Estamos vivendo em um período em que os cristãos eles esqueceram de buscar Jesus no lar, eles esqueceram de buscar Jesus em casa, né? E esse cenário que hoje está aí no mundo, eu vejo que é o momento sim do crente voltar às suas raízes, voltar a buscar o Senhor nas madrugadas, voltar a buscar o Senhor no seu quarto. Fecha a porta do teu quarto, busca o teu Deus em secreto. O Deus que vem em secreto te recompensará em público. É momento de buscar Deus em casa, é momento de buscar Deus com a família, é momento de sentar ao redor da mesa e dar as mãos e clamar ao Deus do céu. É momento, irmão. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesse momento, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder falar da sua palavra para você nesse momento. Quero fazer mais uma oração. Eu queria te convidar a pegar um copo com água. Pega um copo com água aí. Vou te dar um tempinho para você pegar o seu copo com água e nós vamos interceder, vamos orar. Vamos orar para Deus abençoar esta água aí, né? Eu não quero te prometer que quando você beber esta água você vai estar livre desse coronavírus. Não quero te prometer isso, irmão, porque eu não sou Deus, não tenho esse poder, não tenho essa capacidade. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos orar, porque o Deus do passado é o Deus do presente. O Deus que curou, que mudou vidas, que transformou o mundo, é o Deus que cura, que muda a vida e transforma o mundo hoje. E eu tenho certeza absoluta, que a mão dele está estendida sobre todo aquele que crê nele. Em nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo proteção sobre a tua casa. Amém? Pega o teu copinho com água. Vamos orar em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o copo com água, irmãos, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o copo com água. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, tremendo, santo e verdadeiro. Sabemos, Senhor da glória, que a ciência, os médicos estão correndo atrás, querendo desenvolver uma vacina, um remédio para esta praga que está sobre a humanidade. Já foi nos dito que qualquer vacina hoje criada duraria 1 ano e 6 meses para que chegasse em todos os lugares, para que chegasse na população. E é muito tempo para que o povo espere, é muito tempo para que a sociedade espere. Mas sabemos que com o mover da tua mão, o Senhor pode mudar a situação. Porque o Senhor é maior que a ciência humana, o Senhor é maior que a medicina humana. Meu Deus, no passado, Senhor, houve cura de pessoas enfermas de nascença, de pessoas enfermas. Houve cura, Senhor, de pessoas deficientes. Houve cura de pessoas cujas enfermidades não tinham cura. Mas mesmo assim o Senhor curou.
E o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pai amado, o teu filho, a tua filha está com a mão sobre o copo com água neste momento. Pai amado, eu quero te pedir em nome de Jesus de Nazaré. Pai, ministra a bênção sobre esta água, Senhor. E quando o teu filho, ou a tua filha, ou a sua família, Pai amado, beber um gole desta água, Deus, que dentro dele, Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, Pai amado, enfermidades alojadas, Pai amado, bactérias, Senhor, alojadas, Senhor, infecções alojadas, meu Deus, que venha sair, que venha cair por terra em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, abençoa esta água e abençoa a água que está no lado do teu filho agora, em nome de Jesus. E abençoa também o teu filho. Abençoa a sua casa, a porta de entrada, a porta de saída. Abençoa os seus familiares, os seus parentes, os que estão longe, os que estão perto. Abençoa a sua vida agora. Aonde ele tocar, em quem ele tocar, eu te peço que ele seja um transmissor da tua bênção e de cura para as nações. É o que eu te peço em conformidade com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, de acordo com o que se é dito direto aí na TV e nas redes sociais, e as autoridades pedindo para que a gente esteja em casa, para que não saímos muito, para que não estejamos aí onde está muito fluxo de pessoas, para que não haja proliferação, nem que haja transmissão desse vírus, dessa bactéria. Então esse é o conselho que eu dou para você hoje, né? Em nome de Jesus de Nazaré, né? O quanto você puder ficar em casa, o quanto você puder se privar, né, de estar em determinados lugares, irmão, se prive em nome de Jesus. Busca a Deus na tua casa, busca a Deus com a tua família. Aproveita este momento aí, irmão, para buscar a Deus dentro do teu lar, que é a principal igreja na vida do ser humano, é a sua casa. Amém? Convido você a beber a água em nome de Jesus. Convido você a distribuir essa água com a sua família também. Amém? Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.